presidente do PT vai reunir os líderes da sigla no Congresso, a cúpula da Fundação Perseu Abramo e a do Instituto Lula no dia 14 de janeiro para começar a discutir a linha de atuação diante do governo de Bolsonaro. Oposição é oposição, avisou ao jornal Folha de São Paulo. Enquanto isso, Gleisi segue pedindo mais socialismo na contramão do que disse o presidente no seu discurso de posse. Aspas, todo governo que não tem projeto precisa de um inimigo a ser combatido. Nós somos o do Bolsonaro, mas não temos medo e vamos enfrentá-lo. Temos 15 milhões na miséria, não universalizamos nem a educação básica. Onde está o socialismo? Fecho aspas. É muito legal ver a Gleisi reconhecer tudo isso, que é o legado do próprio governo petista. E ela faz uma declaração que se aplica perfeitamente ao PT, né, Denise? Todo governo que não tem projeto precisa de um inimigo a ser combatido. Eles sempre fizeram essa divisão de nós e eles, sempre jogaram a população pobre contra os ricos, enquanto se aliavam com os empresários mais ricos e criminosos do país em esquemas de corrupção. Então é tudo ao contrário, mas felizmente a Gleisi reconhece, ó, temos 15 milhões na miséria. É que ela deve atribuir isso ao governo do Michel Temer, né? Não ao legado de Lula e Dilma Rousseff. E o discurso de Gleisi vai na mesma linha do que disse a imprensa, que debochou da fala de Bolsonaro, no qual ele disse que o Brasil tem de se libertar do socialismo. Ainda nesse assunto, vou completar a pauta aqui, a gente conversa. Lula assistiu ao discurso de posse de Bolsonaro e o classificou como vazio. Vadir Damu, que visitou o presidiário, disse para o jornal o Globo, aspas, perguntei a Lula o que achou do discurso de Bolsonaro. Ele disse que era vazio de conteúdo, sem falar de políticas econômicas, sociais, nada. A avaliação dele foi a mesma que a nossa, de que Bolsonaro falou para sua plateia com essa coisa de livrar o Brasil do socialismo. Sabemos que não é isso que está em jogo hoje. Fecho aspas. Tá aí o presidiário, corrupto e lavador de dinheiro, virou comentarista político. Agora é comentarista da retórica do Jair Bolsonaro. Que importa a opinião dele? Absolutamente nada. José Maria Trindade, eu começo essa rodada por você. Diga lá. Olha, esse discurso do presidente Jair Bolsonaro, os dois discursos, aparentemente, muito superficialmente, teria demonstrado ali alguma incoerência, mas não é não. Primeiro, os locais onde foram feitos os discursos. Primeiro, de um lado, no Congresso Nacional, onde se fala o presidente da República em nome do Executivo para o Congresso Nacional, dois poderes. E lá ele foi muito firme ao dizer que acabou o tempo de que o político, a velha política, mandava no país, né? E disse, inclusive, que vai precisar do Congresso Nacional, mas vai precisar não de troca de favores, mas para aprovar assuntos que tenham como interesse principal o desenvolvimento do país. Valorizou o Congresso Nacional. Felipe, eu tenho dito que o que o Bolsonaro está fazendo é valorizando o Congresso Nacional, é dando ao Congresso Nacional poderes para decidir de forma independente. O Congresso Nacional não faz isso há muito tempo porque sempre esteve comprado, sitiado pelo dinheiro, né? E quem levava vantagem era o presidente do partido político. Esses que dominavam e os deputados e senadores viravam massa de manobra. Agora não, o Congresso terá autonomia. No segundo discurso, na Praça dos Três Poderes, diante ali dos populares, ele foi muito claro e chegou a dizer que acabou aquela época de favor. Veja bem, quem nos escuta aqui na Jovem Pan não recebe favores do poder público. Esses favores são distribuídos aqui numa mesa onde os poderosos se sentam e se servem do governo, né? Então esses favores estão extintos. Devo te dizer que lá mesmo conversei com líderes e eles reclamaram, dizendo que ele vai ter que negociar. Não, Jair Bolsonaro, Felipe, queimou as naus. Sabe aquela história do conquistador espanhol que depois de uma conquista queimou os navios para que os soldados não tivessem nem a tentação de tentativa de voltar e assumissem a nova conquista? Foi o que aconteceu. Jair Bolsonaro está queimando os navios, ou seja, as ligações com a velha política. Agora, a história do governo Bolsonaro é apoio popular e ele está apostando nisso. Caio Coppola. Olha, é o seguinte, né? Ela tá na reunião, falando da reunião da cúpula da Fundação Perseu Abramo. Não faz muito tempo, acho que em 2016, se não me engano, o PT encomendou aí a sua fundação um estudo para entender qual que era a lógica das periferias, das periferias da cidade. E para surpresa deles, não para nossa surpresa, óbvio, eles descobriram que havia princípios liberais
né, na mentalidade, né, no inconsciente aí coletivo das periferias. Isso é a falência da velha narrativa de luta de classes, especialmente naquela máxima do PCO de que quem bate cartão não vota em patrão, contra burguês, vote 16, do PSTU e por aí vai, né? Mesmo assim, né? Aí, vamos, já que a gente citou o Roberto Campos, né? Como o PT é o partido dos trabalhadores que não trabalham, dos estudantes que não estudam e dos intelectuais que não pensam, o PT foi contra a linha e a conclusão do seu próprio estudo, né? Então está indo na contramão do sucesso, na contramão do discurso de liberalismo econômico e forçando a mão no socialismo. Aí quando ela fala oposição é oposição, a gente sabe exatamente o que isso quer dizer, né? Quando é a arquibancada vermelha torcendo contra o Brasil, atuando contra o Brasil, do quanto pior, melhor. Até porque o PT, a esquerda em geral, confunde fazer oposição ao governo com oposição ao país. Por quê? Porque no projeto criminoso de poder deles, de perpetuação no poder, o que rola? Você coloca o Estado a serviço do partido. Então o partido está acima do Brasil. Aliás, é por isso que eles não são patriotas e não são nacionalistas, e a bandeira deles é preferencialmente vermelha. Só no segundo turno, que eles têm que se gourmetizar, eles arriscam aí um verde e amarelo. Então essa é a explicação, né, do antipatriotismo petista. Aquilo que vamos dizer assim, os sonhos aí do Bebiano de fazer uma composição com a oposição, assim, mas não tem a menor chance, dá para cravar aqui, vão todos votar contra o melhor interesse do povo brasileiro. Espero que o governo, tanto no executivo quanto no legislativo, logre êxito em superar aí essas adversidades, porque não é oposição, é oposição. Essa é a oposição do PT, a oposição que não homologou a Constituição de 88, a oposição que votou contra o Plano Real, a oposição que votou contra a Lei de Responsabilidade Fiscal e a oposição que acha que o Lula está acima da lei. Não se pode fazer oposição por oposição, né, Felipe? Nós estamos vendo agora que há até uma tentativa do atual governo de ter um entendimento maior, inclusive com a oposição, com o Congresso de modo geral. O Zé Maria lembrava até da fala ontem de Jair Bolsonaro, do presidente, em relação a isso, ele chamando a colaboração dos parlamentares, superando essa questão, essa divisão toda que nós tivemos durante a campanha eleitoral. E é importante colocar exatamente esses números que ela falou, 15 milhões da miséria, não universalizamos nem a educação básica, e o Brasil precisa disso, precisa reverter a miséria, precisa dar educação para todos os brasileiros com uma formação adequada, e quem faz oposição por oposição pode não permitir que isso aconteça, que você tenha uma reestruturação, uma recuperação para valer da economia brasileira. Não dá para o Brasil ficar mais tropeçando, empurrando desafios aí com a barriga, convivendo com uma situação de muita precariedade da população. Já chega de Brasil ser uma promessa e não conseguir ser para valer uma potência econômica. E só para citar uma coisa aqui em relação à educação, há pouco tempo, menos de meia hora, Jair Bolsonaro postou no Twitter que o ministro da Educação desmonta a Secretaria da Diversidade e cria pasta de alfabetização, formar cidadãos preparados para o mercado de trabalho, o foco oposto de governos anteriores que propositalmente investiam na formação de mentes escravas das ideias de dominação socialista. Então é uma fala que junta as duas coisas, a necessidade de você fortalecer mercado de trabalho e alfabetização, educação, formação do brasileiro. De acordo com essa pesquisa citada pelo Caio, feita pela Fundação Abreu, eu sempre confundo esse nome, como é que é? Perseu Abramo, exatamente, eu misturei os nomes, ligada ao PT, quer dizer, uma fonte insuspeita. Ela foi feita em 2017 e mostrou que o Estado é mal visto exatamente por cobrar muitos impostos, que é a mesma percepção que o morador aqui dos bairros abastados de São Paulo tem. Então o pessoal da periferia tem uma percepção completamente diferente do que mandam as narrativas petistas. Esse morador da periferia de São Paulo também queria ascender socialmente pelo esforço próprio, quer dizer, defensor da meritocracia, e o PT nunca foi defensor disso. Em relação ao deboche que a imprensa faz sobre o socialismo citado pelo Bolsonaro, obviamente pode haver uma imprecisão de quando começou a cair o socialismo, começou a cair evidentemente com o impeachment da Dilma Rousseff, mas o Bolsonaro, até como propaganda, trouxe para si essa responsabilidade de ser esse limítrofe,
antes, né, de inaugurar ali o dia em que começou a cair o socialismo. O Bolsonaro pode dar exemplo disso na prática, demitindo os apaniguados do petismo das autarquias, das estatais, das universidades federais que possam ter lá, vários outros aí que estão infiltrados nos ministérios, nas reitorias. Enfim, eu fiz um comentário aqui na Jovem Pan durante a corrida eleitoral e que o Bolsonaro tinha a oportunidade de despetizar o país, e ele pode fazer isso, até porque vários desses apaniguados eram em comum com o MDB, que era aliado do PT. Então o governo do Michel Temer não se livrou de todos eles. O Bolsonaro, que está zelando pela meritocracia, escolhendo ministros muito mais pela qualidade técnica do que os governos anteriores, obviamente pode haver uma ressalva aqui e outra ali, ele tem aí muito espaço a dar adiante nesse sentido.